sentimento de carinho me faz cantar. Este carinho sempre me acompanhou desde o dia em que a rosa no céu foi morar. Partiu com ela um pedaço do meu coração. Ficou comigo a vontade de também querer partir, mas sei que preciso fazer crescer meu galardão para depois, igual a ela, ao céu subir. A vontade aliada ao verdadeiro amor é o sentimento que faz de mim uma vencedora. Querida, a esperança de um dia rever a Santa Rosa com todo o seu esplendor. Tenho mil razões para cantar assim, mas todas se resumem numa só felicidade. Sinto esse carinho forte no meu coração e prossigo cantando até a eternidade. Aliada ao verdadeiro amor é o sentimento que faz de mim uma vencedora, que me dá a esperança de um dia rever a Santa Rosa com todo seu esplendor.
Querido e eterno Deus, nosso bondoso Pai Celestial, é com muita alegria, é com muita satisfação, ó Pai, que nós, teus filhos, estamos mais uma vez, tendo esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede já há tantos anos, de nos reunirmos na tua casa, com o propósito de louvar o teu nome, de exaltar o teu reino, de louvar os santos e os anjos que habitam os céus e compõem a eternidade. Também, ó Pai, nós dedicamos este tempo para o nosso espírito, a fim de nos aproximarmos mais à perfeição que o Senhor exige de nós, que o Senhor pede a nós, através da doutrina que nós aprendemos. Queremos também, através de hinos de louvor e adoração, bendizer o teu nome, elevar o teu reino, a tua glória. Por isso eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, da nossa Mãe Virgem Maria, da santa e querida avó e do santo irmão Aldo, que o Senhor possa nos conduzir da melhor forma possível, manifestando a sua glória, o seu poder e o seu divino Espírito Santo, possa se fazer presente nesta hora, a fim de nos orientar, nos iluminar, para fazermos tudo à altura que o Senhor, ó Pai, merece de nós. Por tudo, o nosso mais sincero agradecimento. Amém. Vamos cantar o corinho de número 1, Igreja Forte. Pois
a Deus, amar e servir. Já está na hora do povo de Deus entender e pra ficar com a santa rosa é preciso lutar e vencer. Obedecer e seguir. Já está na hora da palavra de Deus escutar. Muito perto está, é melhor nesta igreja ficar.
os passos de um povo a marchar. Que povo é este feliz a cantar? Nós somos a Igreja Apostólica, que tem à frente a Santa Coroa, vencendo sempre a cada dia.
Irmãos, eu faço a leitura de uma mensagem que está aqui no boletim. Nosso reconhecimento ao ministério da missionária Odete. Na passagem da data do aniversário natalício da missionária Odete, no dia 18 de julho, apresentamos nossa gratidão e respeito pelo ministério que esta serva de Deus exerceu na direção da Igreja Apostólica por 56 anos, ao lado do bispo, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, evangelizando a todos nós e nos incentivando a sermos verdadeiros filhos de Deus nesta terra. Foram mensagens edificantes e inspiradas em nossas reuniões e também no programa A Hora Milagrosa, que glorificaram o reino dos céus e puderam conquistar muitas almas para a glória de Deus. A missionária Odete, juntamente com o bispo Eurico, foram os fundadores desta igreja. E Jesus, vendo em seus corações este desejo sincero, permitiu que a Santa Avó, que já possuía seus dons especiais, pudesse se aproximar deles e participar desta direção, sendo ela inspirada diretamente por Jesus, para orientar o bispo e a missionária na formação e condução da Igreja Apostólica. Portanto, o nosso reconhecimento a esta serva que faz parte da história da Igreja Apostólica, missionária Odete Correia Coutinho.
Pois bem, irmãos, depois de ouvirmos esta linda mensagem, vamos meditar numa palavra e no ensino muito precioso do nosso santo irmão Aldo. Irmãos, eu peço a cada um dos senhores, cada uma das senhoras de vocês, para que neste momento permitam que esta palavra, ela alcance o seu coração. Eu sempre gosto, irmãos, de frisar que se nós não permitirmos que a palavra de Deus, que a palavra dos céus, que a palavra do santo irmão Aldo, da Santa Avó, toque o nosso coração, nós não vamos sentir o alimento dos céus. Eu gosto de lembrar sempre um discurso, irmãos, muito importante, completo em termos de doutrina, que foi o discurso de Santo Estevão. Santo Estevão, um pouco antes de deixar o seu corpo aqui na terra, ele fez um discurso perante os judeus da época, retomando toda a história desde o Velho Testamento. Palavras, irmãos, profundas, que quando nós se recordamos hoje ainda tocam o nosso espírito. Mas estas lindas palavras não alcançou todos aqueles corações. Corações duros, não conseguiu penetrar. Então, irmãos, nós precisamos permitir que a palavra chegue até nós e que nós possamos extrair o melhor dela. Então fica aqui o convite para todos os meus irmãos. A doutrina e a disciplina da igreja devem ser respeitadas por todos os apostólicos. A doutrina e a disciplina de nossa igreja são fontes da água da vida. E quem quer ter a vida e ser feliz em seu viver, deve guardá-las no coração e praticá-las com amor e devoção. A nossa doutrina é a palavra dos céus, que cria e pode criar homens santos para a glória de Deus, e ao mesmo tempo é vida para quem a coloca em prática, pois veio de Deus, por meio de Jesus e da Santa Avó Rosa. A disciplina apostólica é um conjunto de princípios de elevada moral e regras de bom viver que honram a vida dos apostólicos, tanto dos homens quanto das mulheres. Assim sendo, os ensinos doutrinários e de boa conduta, que formam o conjunto da doutrina e da disciplina de nossa igreja, devem ser praticadas por todos com muito amor e entendimento, inclusive por aqueles que desejam ser felizes. Jesus assim ensinou para quem quer ter a graça de Deus e do Consolador. Palavras dele: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, disse Jesus, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nosso Senhor quis dizer que a sua doutrina, isto é, os seus ensinamentos, são fáceis e agradáveis de viver, e a sua disciplina é leve. Não escraviza ninguém, mas conduz o fiel de maneira segura pelo caminho do bem. Infelizmente, está acontecendo que alguns irmãos dizem ser apostólicos, dizem crer em Jesus, na Virgem Maria, na Santa Avó e no Santo Irmão Aldo, mas não aceitam a disciplina da igreja e utilizam em sua vida comportamentos que ferem a nossa maneira de ser apostólicos, dando um mau exemplo, distorcendo diante da sociedade e da própria igreja o que nos foi orientado por Jesus, através da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo, como preceitos fundamentais de um Filho de Deus nesses dias. Lembramos que a disciplina sempre existiu no povo de Deus, no próprio Pai e em seus santos. Desde a criação, Deus utilizou a disciplina para criar tudo de bom que existe, e até mesmo a nós humanos, a sua própria imagem e semelhança. Observem estes exemplos de disciplina. Deus determinou ao primeiro casal
uma vida disciplinada dentro da sua lei, fazendo conhecidas as regras para que este casal pudesse desfrutar do paraíso eternamente. Porém, o primeiro casal quebrou as regras determinadas por Deus, ou seja, a disciplina, e perderam a comunhão com o Criador. Em outra ocasião, Deus deu autoridade a Moisés para conduzir seu povo à terra prometida. Porém, deveriam seguir obedientes à lei e aos seus mandamentos. Mas, ao desobedecerem essas regras disciplinares, adorando a estátua de ouro que por eles mesmo foi construída, Deus extirpou, isto é, excluiu os desobedientes do seu povo. O verdadeiro povo de Deus sempre foi e será um povo disciplinado, porque o reino dos céus é assim, perfeito, disciplinado e em harmonia. A disciplina também está presente em muitos meios da sociedade, seja no trabalho, na escola, no trânsito, na Constituição, que formam as leis de nosso país, nas profissões, como por exemplo, o código de conduta de um médico ou de um enfermeiro, o juramento de um engenheiro civil e de outras profissões. E se caso descumprirem a disciplina desta determinada profissão, poderão ser cassados e perderão até mesmo a condição de profissional ou de cidadão civil. Irmãos, aqui está uma pergunta para todos nós, especialmente para vocês que são pais e mães. Então aqui diz: que exemplo nós apostólicos queremos dar às nossas crianças, à própria juventude, aos adolescentes que precisam se determinar como cidadão e pessoa de bem, de se firmar como alicerce seguro de fé? Reflitam, estimados irmãos, como será o futuro de nossa igreja se quebrarmos esta aliança com Deus, que são os ensinamentos preciosos da doutrina e a observância em nossa vida de uma vida disciplinada e digna. Alguns estão fazendo pressão diante das regras disciplinares de nossa igreja, e usando comportamentos diferentes daquilo que aprendemos e que fazem parte até do estatuto organizacional de nossa igreja. Lhes afirmamos que estão lutando contra Deus e os seus santos, e isto é um pecado muito grave, pois conhecem o caminho e querem modificá-lo. Afirmamos que, como direção de nossa igreja, prometemos à Santa Avó e ao Santo Primaz que a doutrina e a disciplina são uma herança valorosa que recebemos, e não mudaremos nada daquilo que aprendemos. Alguns, além de desobedecer, ainda ficam se expondo ao ridículo, de publicarem suas fotos em redes sociais, de suas manifestações contrárias à disciplina, como bebidas alcoólicas, vestidos e saias acima da medida determinada, calças compridas para mulheres, shorts para homens e mulheres, pintura de todas as espécies, tatuagem, barbas compridas e cavanhaques, além de outros que ferem os princípios da disciplina apostólica. Tudo isto é pecado perante a nossa fé, e lhes aconselhamos: não brinquem com as coisas de Deus, muito menos com a sua lei. Orientamos a todos a obedecerem, isto é, se quiserem ter a proteção dos céus, dos santos, dos anjos, a fim de serem bem-sucedidos na vida. Se não são felizes, se não têm paz no coração e nada lhes vai bem, é porque deixaram de obedecer aos ensinos da igreja. Por isso não são bem-sucedidos no seu viver e lutam aqui na terra com tanta dificuldade. A Santa Avó e o Santo Irmão Aldo deram suas vidas pela doutrina e pela disciplina, e muito lutaram para que estes mandamentos
fossem compreendidos e aceitos pelos corações bons, fiéis e humildes. No tempo presente, precisamos que o povo apostólico seja muito obediente à doutrina e à disciplina que estes santos nos ensinaram. É uma ingratidão muito grande desrespeitar estes ensinamentos. No entanto, alguns irmãos e irmãs não estão amando a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo como eles merecem ser amados e respeitados. Saibam que tudo isso muito desagrada e entristece a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo. Prezado povo apostólico, a doutrina e a disciplina da Igreja precisam ser obedecidas e respeitadas por todos nós apostólicos. Devemos lembrar de que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo tudo fizeram para preservar a unidade da Igreja, a fé em Cristo Jesus e em Maria Santíssima. As reuniões de nossa igreja são poderosas e muito santas, pois contam com a presença de santos poderosos e de Jesus nosso Senhor, da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo e de Maria Santíssima, bem como com toda a unção do Espírito de Deus, para abençoar, para santificar o povo. Porém, eles exigem que todos sejam obedientes à doutrina e à disciplina que Jesus e a Santa Avó nos deram como princípios e regras de boa conduta para os verdadeiros filhos de Deus e do Consolador. Esperamos que deem muito valor a estes ensinos e conselhos e procurem ser muito obedientes para que possam contar com a bênção e a proteção destes santos poderosos. Aos desobedientes, recomendamos que se arrependam, que voltem ao primeiro amor, para servirem ao reino dos céus nesta igreja apostólica. A igreja apostólica não mudou e não mudará, pois ela é do reino dos céus. Vamos todos lutar para conservar este belíssimo tesouro que estes santos nos deixaram com tanto amor, a doutrina e a disciplina apostólica. Irmãos, aqui está esta linda mensagem, profunda, citações maravilhosas, palavras de Jesus, conselhos da Santa Avó, ensinos preciosos do Santo Irmão Aldo, para todos nós. Irmão, sempre que nós tratamos nas reuniões a respeito da disciplina, eu procuro enfatizar aos irmãos que a disciplina de Deus, o nosso Pai, que nós temos como preceito fundamental na igreja, ela é destinada a todos sem exceção. A disciplina nossa é tanto para você que é jovem, para você que ainda é adolescente, para o senhor, para a senhora de meia idade e também para aqueles que já estão na casa dos 80 anos. É a mesma disciplina. Não tem tratamento diferente em razão da idade. Portanto, irmãos, a disciplina e a doutrina serve para todos nós. Irmãos, eu gostaria de lembrar de um ensino muito precioso do nosso Santo Irmão Aldo. Irmãos, uma garantia que ele deixou para nós, que seguimos os seus conselhos. Certa vez ele disse a alguns pastores: não temam o futuro da igreja. Não há força neste mundo capaz de vencer a nossa igreja. E uma segunda mensagem, contida em um de nossos boletins, do ano de 2007, o Santo Irmão Aldo disse: eu e a Santa Avó Rosa somos as duas colunas que faltavam na obra de Deus. Portanto, não há agora o perigo da igreja cair. Irmãos, palavras do Santo Irmão Aldo. E esta certeza e esta garantia que todos nós precisamos ter conosco. Todos aqueles que têm perseverado, que têm sido fiel, que têm sido obediente à lei de Deus, traz esta certeza dentro do seu espírito.
A igreja apostólica, ela vencerá, ela cumprirá, irmãos, a missão que recebeu de Deus. Agora nós vamos meditar no segundo ponto. Será que será que o Senhor, será que a Senhora chegará ao final vitorioso juntamente com a igreja? Irmãos, e esta garantia que o santo irmão Aldo nos deixou é porque nós temos um grupo muito grande mesmo, de irmãos, de irmãs, de jovens, fiéis e comprometidos com a igreja. Por isso ele nos disse isso. Mas agora eu lanço esta pergunta: será que o Senhor, pensando individualmente, será que nós estaremos juntos, cantando vitória com a grande parte deste povo, com esta igreja que chegará sim vitoriosa? Irmãos, este ponto se faz importante, precisamos pensar nele. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, há diversas passagens lá, de pessoas que chegavam até Jesus e perguntavam para ele: ó mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Irmãos, algo que talvez hoje nós não nos perguntamos para nós mesmos: o que é preciso fazer para eu um dia entrar no reino dos céus? Então, em certa ocasião, um moço, ele chegou até Jesus e pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus respondeu a ele dizendo que era preciso observar as leis e os mandamentos de Deus. E este jovem, conhecedor da lei que era, olhou para Jesus e disse: mestre, desde os tempos da minha juventude, eu venho sendo um observador da lei. Então Jesus olha para ele e diz: bom, então falta-te apenas uma coisa. Notem os irmãos, falta-te apenas uma coisa para você garantir a salvação de sua alma. Vende tudo o que possui, sabendo Jesus que este homem detinha muitos bens. Vende tudo o que tem, dá àqueles que precisam, aos necessitados, e segue-me. E este jovem, e este moço, que se preocupava aparentemente tanto com o seu espírito, a tal ponto de dizer a Jesus que desde os tempos da sua juventude guardava a lei e os mandamentos, achou difícil apenas isto: se desfazer de seus bens e se doar de uma forma integral ao Divino Mestre. Irmãos, nos dias presentes, o que nós precisamos? O que precisamos nós fazer para garantir a salvação de nossa alma? Os irmãos sabem, nós aprendemos, é buscar a santificação do nosso espírito. Não há outro meio. Precisamos, irmãos, urgentemente, buscar consagrar a nossa vida, santificar o nosso espírito, configurar, irmãos, a nossa vida, a nossa alma, de acordo com os preceitos e de acordo com a lei de Deus. E a disciplina, ela é um importante fator da santificação de nossa alma. Nós podemos dizer, irmãos, que é impossível se santificar, alcançar um grau de santidade, sem viver uma vida ordenada e disciplinada aqui na terra. É impossível. E é por esta razão, irmãos, que quando a Igreja Apostólica iniciou o seu trabalho, numa de suas primeiras revelações de Jesus à Santa Avó, ele exigiu que, se a igreja quisesse ser dirigida por ele, fosse uma igreja disciplinada. É por isso, irmãos, que a Igreja Apostólica, há mais de 60 anos, luta para manter íntegra a disciplina que foi instituída por ele, Jesus. A nossa disciplina, irmãos, ela veio dos céus. Ela não nasceu na mente de um grupo de pastores, de obreiros, um grupo de pessoas influentes, não. A disciplina, ela veio dos céus. E ela foi implantada pela Santa Avó e mantida pelo santo irmão Aldo. E por ser, irmãos, uma ordem de Deus,
não pode ser questionado. Pastor, mas veja bem isso. Esta medida aqui, por que não um pouquinho menos? Por que não um pouquinho mais? Irmãos, a disciplina veio dos céus. Não pode haver questionamento. Se nós queremos viver uma vida consagrada a Deus, viver uma vida disciplinada, seguir o caminho estreito rumo aos céus, não podemos questionar a disciplina, porque foi Jesus que instituiu, porque foi Deus, irmãos, que nos deu. Na vida material também acontece desta forma. Eu cito aos irmãos um exemplo. Dentre diversas carreiras que temos, há uma que tem uma disciplina muito rígida. Se tiver aqui algum irmão ou alguma irmã que é militar, sabe disso. Os militares têm um código de conduta e de disciplina muito exigente. E se alguém quiser exercer, quiser ser um militar, precisa se adequar a esta conduta, a esta disciplina que a instituição apresenta. Eu nunca vi saber, irmãos, nunca ouvi falar que um soldado, ele marcou uma reunião com o seu general, com o seu superior, para discutir o código de conduta dos militares. Se ele quer ser um militar, ele precisa se adequar naquelas leis, naquele código que rege a conduta de um profissional desta área. Irmãos, é uma comparação na vida material, mas na vida espiritual também é assim. Nós precisamos aceitar através da fé, do amor, ser humilde, irmãos, como Jesus disse: aprendam de mim, que sou humilde, que sou manso de coração. Jesus, irmãos, ele não achou pesado o fardo de morrer pendurado numa cruz para dar a oportunidade de salvação para todos nós. A Santa Avó, os irmãos sabem disso, aqueles que a conheceram sabem muito bem disso. Em momento algum ela se pesou, irmãos, para implantar a disciplina, para formar a nossa igreja. E o Santo Irmão Aldo, por mais de 40 anos, muito lutou para manter a ordem e a disciplina em nossa igreja. Então, irmãos, a disciplina de nossa igreja, ela não é pesada. Eu já ouvi de alguns: mas a disciplina é pesada, pastor. Ela é um pouco difícil. Agora, se nós formos ver, não, irmãos. Jesus disse que o meu fardo, isto é, os meus ensinos, a minha doutrina é leve, é fácil de compreender. E o meu jugo, isto é, a minha disciplina, é suave. É possível viver santificado aqui nesta terra. Irmãos, nós estamos vivendo hoje um tempo onde nós temos liberdade para tudo, ou pelo menos para tudo o que quisermos, quase tudo. Então muitos se utilizam disso para viver uma vida totalmente contrária ao que a Igreja Apostólica ensina. Mas eu tenho liberdade, eu tenho esta garantia de viver da forma que eu quiser. Irmãos, mas nós também podemos ver a liberdade em um segundo sentido, digamos assim, em outro ângulo. Nós temos, irmãos, a liberdade também de viver disciplinadamente aonde nós quisermos aqui neste mundo. Eu cito-lhes um exemplo. Eu nunca presenciei, irmãos, eu nunca vi uma irmã apostólica, uma jovem que seja, dentro da disciplina, com a sua blusa, com a sua saia, com o seu cabelo. Eu nunca vi uma irmã se encontrar privada de frequentar um local público por estar se portando desta forma. Eu nunca vi uma jovem ser impedida de frequentar uma universidade por estar se portando dentro da disciplina. Eu nunca vi um jovem, um moço, um senhor, ser privado de entrar dentro de um shopping
ou de um local público que seja, com a sua calça e com a camisa dentro dela, com o seu cabelo aparado, sem barbas compridas. Eu nunca vi, irmãos. Nós podemos andar dentro da disciplina, por amor à nossa alma e a Deus, aonde nós quisermos. Só que nós precisamos querer. Por isso que a igreja sempre ensinou que nós precisamos amar a disciplina. Nós não podemos ver como um fardo, como um peso, mas nós precisamos compreender como uma necessidade de nós vivermos uma vida reta com Deus. Agora, ao contrário disso, irmãos, eu já presenciei, por algumas vezes, alguém ser impedido de entrar dentro de um local público por estar se trajando de uma forma diversa desta que eu apontei aos irmãos. Lá onde eu trabalho, por algumas vezes, eu já vi e já presenciei alguns homens ser privado de entrar pelo segurança porque estava vestindo um shorts em uma havaiana. Por diversas vezes vi isso. Irmãos, o que eu quero mostrar com isso é que nós podemos viver dentro da disciplina, se nós quisermos. Se nós optarmos, se nós ter este desejo, é possível sim. Pastor, é possível ser disciplinado dentro do que a igreja ensina lá na universidade? É possível, jovens? Com certeza é possível. Quando lá surge, lá no início do curso, os primeiros convites para as festas, que vocês sabem que lá não é apenas churrasco, o que mais tem lá são bebidas alcoólicas. É possível dizer sim, olha, eu não participo deste evento. É possível. Só que é preciso querer. É preciso ter este desejo. Irmãos, nós vivemos hoje, já se encaminhando para o final, um relativismo moral muito grande na sociedade. A tal ponto de algumas pessoas chegarem a dizer que não existe uma verdade absoluta. A tal ponto de pessoas lerem as Sagradas Escrituras e extraírem de lá uma versão totalmente diferente do que Jesus ensinou. Os irmãos sabem disso. Só para ilustrar, recentemente, irmãos, eu estava acompanhando um caso, enfim, algumas escutas telefônicas de uma dupla de pessoas, de jovens, que cometiam alguns atos infracionais. E entre eles se comunicavam. E em certa ocasião me chamou a atenção quando um desses jovens disse: mas e se algo não der certo nesta empreitada criminosa que nós queremos realizar? Olha a resposta do outro. Ele disse: mas como que não vai dar certo, fulano? Deus sempre nos ajudou, que sempre deu certo, tudo que nós fazemos. Confia em Deus, que tudo vai dar certo. Irmãos, uma forma totalmente errada de entender as coisas de Deus. Irmãos, eu disse isso e citei isso apenas como um exemplo, para nós não querer justificar as dificuldades que temos, os nossos erros e até pecados, justificar em cima da palavra de Deus, justificar as nossas falhas dentro da mensagem do Santo Irmão Aldo, querer justificar as nossas falhas em cima do boletim oficial de nossa igreja. Não vamos fazer isso, irmãos. Vamos, como eu disse ontem, se preciso for, voltar à prática das primeiras obras, ao primeiro amor. Voltar, irmãos, aquilo que fazíamos antes com tanto amor, com tanto desprendimento. Eu sempre gosto de lembrar, principalmente para os mais jovens, para nós nos espelharmos em muitos senhores que hoje já estão com seus 70, 80, 90 anos, que deram provas de amor a esta igreja, que ainda dão provas de amor, e puderam ser agraciados, puderam sentir a presença de Deus, puderam sentir, irmãos, com mais intensidade o poder da voz do Santo Irmão Aldo. É porque tiveram méritos disso.
vamos tomar como exemplo para nós. E certamente, se colocarmos esta igreja em primeiro lugar, os ensinos do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó, seremos grandemente abençoados e felizes enquanto vivermos aqui nesta terra. Amém. Nós chegamos ao término de nossa reunião. Eu gostaria, irmãos, neste momento de agradecer a presença de todos, a atenção devida e desejar que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, a Mãe Virgem Maria e que Jesus, nosso Senhor, abençoe todos grandemente. Foi uma alegria muito grande estar novamente com os irmãos, participando desta belíssima reunião. Amém. Querido e eterno Deus, nosso bondoso Pai Celestial, que alegria estamos sentindo, ó Pai. É uma satisfação imensa, é uma alegria que transborda o nosso espírito, por saber que a oportunidade de nós nos aperfeiçoarmos ainda é dada pelo Senhor. Nós ouvimos hoje uma mensagem muito profunda, ó Pai, relembrando ensinamentos preciosos que nos foram legados por Jesus, pela Santa Avó, pelo seu representante nesses últimos anos aqui na terra, o nosso Santo Irmão Aldo. Pedimos ao Senhor, ó Pai, para que abençoe a Igreja Apostólica, para que abençoe o ministério, a direção, para que nós possamos seguir dentro de tudo aquilo que nós aprendemos com o nosso Santo Irmão Aldo, porque temos a certeza que é a vontade do Senhor, ó Pai. Lembramos da Senhora Avó, que a Senhora, juntamente com a Mãe Virgem Maria, possa também nos abençoar, ajudar a nós a vencer as lutas que temos. Ó Santa Avó, ajude aquelas irmãs, as jovens apostólicas, que têm tido um pouquinho de dificuldade de compreender o valor que tem a disciplina da igreja. Ajude elas a compreenderem melhor, a sentirem a alegria de viverem uma vida regrada e dentro daquilo que Jesus ordenou. Ó Santo Irmão Aldo, que o Senhor também possa abençoar os nossos irmãos, os nossos jovens, homens, para que nós possamos ter um espelho no Senhor, para que possamos seguir os seus passos, os seus exemplos, dentro da reta verdade. Ó queridos irmãos, se neste momento o Senhor, a Senhora, estiver necessitando pedir perdão, aproveite a oportunidade, ainda é tempo de salvação. Peçam a Deus sabedoria, peçam a bênção da avó, do irmão Aldo, e também façam a sua parte, que serão abençoados. Estes nomes que estão nesta caixa, eu também me lembro. Eu vi muitos irmãos e irmãs, crianças pequenas até, virem até o altar e depositar os seus nomes com fé. Que o Senhor, Santo Irmão Aldo, cuide deles, intercede por todos, de acordo com o mérito e de acordo com a fé de cada um. Recebam, ó amados irmãos, a bênção de Deus, o nosso Pai, a unção preciosa do seu Espírito, a paz do nosso Senhor Jesus, a bênção da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo e da Mãe Virgem Maria, e sejam grandemente felizes e abençoados, não somente hoje, mas sempre. Amém.